né? Tirando as lutas, a gente está tranquilão. Mas, muitas vezes as lutas são necessárias, não são? É necessário para trabalhar o barro, para moldar o barro. Não é assim? Às vezes o Senhor nos leva para a casa do oleiro e nos coloca para rodar, para rodar, para rodar, para rodar, para ficar tontinho. Para quê? Para que a mão dele nos trabalhe. O barro mole, ele toma a forma do vaso, não é assim? E depois que ele deu forma ao vaso, o que ele faz? Hã? Usa, mas antes de usar, ele faz algo. Leva para onde? Para o fogo. Qual é o vaso que gosta de ir para o fogo? Hã? Ninguém gosta de ir para o fogo. Mas é justamente no fogo onde o vaso ele é provado e é aprovado para se tornar um vaso de honra. Então, já logo pela manhã, quero mexer com você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: se ele está te levando para o fogo, aguenta firme, porque você é um vaso escolhido. Ele vai te usar. Amém? O fogo só purifica. Glória a Deus. Nós estamos em qual estação do ano mesmo? Não parece. Outono. Outono entrando para o inverno. E só que o inverno da Flórida, você sabe como que é. Né? Eu tento, todo ano que eu vou para o Brasil, eu tento explicar como é o inverno da Flórida. O gaúcho não entende. Não, ele fala assim: isso não é inverno, não. Isso não é inverno, não. Eu quero falar um pouco hoje sobre estações. As estações da vida. Quem está com 10 anos, 12, 13, até 17, 18 anos, qual é a estação que essa pessoa está vivendo? Começo da vida. Começo da vida. Vai chegando os 20, os 30 anos, muda a estação ou não muda? Muda. A pessoa é igual um triturador para comer, até 28, 29, 30 anos. E se fala assim: esse cara não engorda. Espera, estou profetizando nada ruim, não. É que a estação, ela vem acompanhada. Chegou nos 30, depois das 8 da noite, 9 da noite, e se você comer, você fica como? Aí vai entrando nos 40, nos 50. Você tem a mesma mente, a mesma mentalidade, tem os mesmos desejos de fazer aquilo que você fazia com 25, 30 anos, mas consegue? Vou levantar hoje, vou fazer exercício. Aí você fala assim: rapaz, estou mal e mal conseguindo levantar da cama. Como é que eu vou fazer exercício? Estações. Aí vai chegando no final da vida. Cada estação trará os benefícios e também as dificuldades que são próprias. Porém, é necessário entender que a estação que eu estou vivendo hoje é uma preparação para a próxima que virá. Davi passou por várias estações. Cada uma veio acompanhada de uma unção específica. E eu quero falar sobre isso nessa manhã. A unção que acompanha cada estação que nós passamos na nossa vida. É necessário nós entendermos isso, para que nós possamos nos posicionar. Nós hoje, como igreja, estamos vivendo uma estação. E a Bíblia relata essa estação, que são dias difíceis, são tempos complicados, tempo de muita luta, de muita adversidade. O certo se tornou errado, e o errado é aquilo que as pessoas muitas vezes desejam fazer. E entender isso daí e se posicionar nessa estação como igreja é muito necessário. Porque sobre a igreja, nessa estação, vai vir uma unção específica para vencer tudo isso.
A definição da palavra unção é a capacitação que alguém recebe de Deus para cumprir uma determinada missão. No hebraico, a palavra unção é meshach, que significa untar, ungir, consagrar, ser ungido. Essa palavra, ela traz a origem do Messias, do ungido de Deus. Então, eu quero falar nessa manhã sobre a necessidade de nós termos essa unção sobre as nossas vidas. É ela que determina a nossa vida, praticamente falando. Davi foi separado através de uma unção que ele recebeu para se tornar rei de Israel. Essa preparação passou por algumas estações. Porém, cada estação que Davi passou, ele foi revestido de uma capacitação específica para cada uma delas. Para cada estação. E eu quero trazer, eu acho interessante porque a Bíblia, ela dá o exemplo positivo e ela dá o exemplo também negativo. Daqueles que praticaram o princípio se tornam modelos de Deus. E aqueles que não praticaram o princípio também se tornam modelos para nós não copiarmos. É tão maravilhoso nós entendermos isso daí. Tá certo? Todos nós queremos resultados. Quem quer resultado? Todos querem resultados. É ou não é? Quando teu filho apresenta agora já não existe mais, tem que se atualizar, né? Nem existe mais o boletim. Lembra do boletim? Quando você apresentava o boletim, os meninos não sabem nem o que é isso. Mas você apresentava o boletim para o teu pai. O que o teu pai ele queria ver no boletim? Resultado. Resultado. Ele não perguntava se você estava tendo dificuldade no inglês, muita, no português, na matemática. Quem era bom em matemática? Em redação, português. Em história. Gostava de história. Então nós buscamos resultados. A igreja nesse momento busca resultados. Mas só que o resultado ele faz parte de um processo que cada estação que nós passamos, ele vai sendo formado nas nossas vidas. A maturidade que você tem hoje é um resultado de estações, de processos que aconteceu na sua vida e na minha vida. Tem coisas que eu fiz recentemente, na estação passada, que eu não quero voltar a repetir nessa estação. Porque a estação que eu vivi lá atrás, ela me prepara para eu poder viver algo melhor nesse momento. E entender isso é muito necessário, tá certo? E eu quero falar sobre essas estações que Davi passou, tá certo? E a primeira estação que Davi passou foi, por ser ungido, ele foi ungido por Deus. 1 Samuel 16:12 fala assim, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de azeite, de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para onde? É aqui, essa é a primeira estação. É onde tudo começa. É a estação que Deus nos unge para algo. É a estação onde a unção de Deus vem sobre as nossas vidas. Nós estamos fazendo uma obra que ela é espiritual. E para fazer essa obra espiritual, nós precisamos de uma unção espiritual. Davi iria se tornar o rei de Israel. E ele precisava dessa unção, que é uma capacitação para ele cumprir esse propósito. Tá certo? Essa é a primeira estação que acontece na vida de Davi. Ele é ungido por Deus, através do profeta Samuel. E a gente vê isso acontecendo na vida de Jesus também. Jesus, ele é Deus. Mas ele tomou a forma de homem. E ele veio nessa terra, passeou nessa terra como homem. E ele precisava receber uma unção específica para quê? Para ele cumprir a missão pela qual Deus o enviou. Não é assim? E em Atos 10:38 fala que, assim como Deus ungiu a quem?
esse versículo vocês não têm. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele ungiu para quê? Para fazer o bem, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Tá certo? Para fazer o bem. Ele foi ungido para isso. Então a unção é uma capacitação que eu recebo de Deus para que eu possa cumprir o propósito ou a missão que Deus me chamou. Tá certo? Lucas 4,17 fala assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde estava escrito. Ou seja, Jesus buscou a passagem que ele ia ler. E ele leu o seguinte: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e proclamar o ano o quê? Da graça do Senhor. Nesse momento Jesus estava falando assim, estava inaugurando o tempo da graça, onde a partir daquele momento ele seria o ungido de Deus, o Messias do Senhor, aquele que iria à frente, preparando o caminho para mim e para você. Então a unção, ela é necessária nas nossas vidas. Só que essa unção que chegou sobre Jesus, que estava sobre Jesus, ela chegou até nós também. Porque nós fomos ungidos por Deus para fazer essa obra. Nos tornamos morada do Espírito Santo, ungidos de Deus. 1 Coríntios 3,16 fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo Paulo está falando algo para a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de pessoas fervorosas, aquele culto animado, sabe, você está entendendo não? E ele fala assim: mas vocês não sabem que vocês foram ungidos pelo Espírito Santo e são morada de Deus? Mas para que eu sou ungido? Por que Deus me unge? Por que eu sou morada de Deus? Nós precisamos entender isso daí. Tá certo? Deus te ungiu com propósito. Fala assim: Deus me ungiu com propósito. Essa unção está sobre mim? Sim. Como que eu sei? A Bíblia fala assim: o arrependimento, lá na porta do reino. O arrependimento, através do batismo nas águas, me leva a ter o dom do Espírito Santo. Eu passo a ser morada de Deus. Eu passo a ser casa de Deus. O mesmo Espírito que viveu em Jesus está morando aonde agora? Em você. Mas ele te ungiu com um propósito. Ele te ungiu para abrir os olhos dos cegos. Ele te ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor e trazer consolação para aqueles que estão sem esperança. É para isso que Deus te ungiu. Essa é a verdadeira unção que está sobre nós. E cada estação vai trazer essa unção que é própria para nós. Quanto mais dificuldades, maior é a unção que vai vir sobre as nossas vidas. Tá certo? E por que essa unção chegou até mim? Por que essa unção chegou até você? Porque você tem lutas, não tem? Tem ou não tem? Filho. Quando Jesus te retirou do império das trevas, quando ele te retirou daquele reino de perdição, ele te introduziu num novo reino. Então há uma luta de reinos o tempo todo. O reino das trevas quer tirar quem está no reino, e o reino da luz quer tirar quem está no reino das trevas. É um combate mortal o tempo todo. E quem está na luz precisa permanecer na luz. Precisa perseverar para que a luz permaneça em você. É para isso que eu fui ungido, para que a luz de Deus fique na minha casa, para que a luz de Deus fique na minha igreja, para que a luz de Deus fique em mim. Não é uma unção só, para que isso que é unção? Para pregar. Que unção furada. Precisa, mas não é só para isso. Quer unção para falar em línguas, que bênção. A língua vai te edificar. E o teu irmão, o que vai fazer?
A unção de reino, ela vem sobre você e sobre a minha vida para estabelecer o reino de Deus aonde você passar. Essa era a unção que estava sobre Jesus. Essa é a unção que Deus quer dar para nós. Porque quando você chegar lá no hospital, a unção de reino de Deus está sobre a tua vida para colocar sobre as mãos no enfermo e dizer: levanta e anda em nome de Jesus, aquele que me ungiu, para curar, para restaurar e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você vai passar por dificuldades. Não estou profetizando, só estou dizendo que a Bíblia já diz. Mas só que quando você passar pela dificuldade, quando você chegar diante do Jordão, coloca o pé no Jordão, porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Se é propósito de Deus para você cruzar o Jordão vai se abrir. Nós chegamos aqui agora pela manhã e a rede social não querendo passar o culto ao vivo. É luta o tempo todo, meu irmão. Aí o que você tem que fazer? Certa resposta. É batalha, você precisa se unir aos ungidos de Deus. Fala assim, é batalha aqui, meu irmão, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque Deus já nos deu vitória. Porque quando você clama, quando um ungido de Deus clama aqui na terra, coisas novas acontecem. É a unção que está sobre você. O reino espiritual reconhece os seus ungidos. O reino espiritual reconhece os seus ungidos. O reino espiritual reconhece os seus ungidos. Tanto o reino das trevas quanto o reino da luz. Existe um reconhecimento de Deus sobre a sua vida. Existe uma credencial de Deus sobre a tua vida. Que quando você abre a tua boca para proclamar algo, o mundo espiritual fala assim, aí está um ungido clamando para que algo novo aconteça. Então essa unção que está sobre nós, sobre as nossas vidas, para que Deus nos ungiu? Para lutar as batalhas ou as guerras do Senhor. Mas eu tenho tanta batalha, eu não estou dando conta nem das minhas. 1 Samuel 17:32 fala assim, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Existem batalhas que nós devemos lutar. E existem batalhas que nós não devemos lutar. O problema é que nós invertemos esse processo. Nós lutamos as batalhas que nós não devemos lutar e nos cansamos. E aí quando tem um filisteu, quando tem Golias para a gente derrotar, que é a batalha que Deus nos chamou para lutar, como nós estamos? Cansados, um povo cansado, que quando tem que lutar a batalha do Senhor, não tem forças para clamar, não tem forças para lutar, para se levantar e falar assim, aqui o reino de Deus vai ser estabelecido. Você vem contra mim com espada e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Eu fui ungido para isso, eu fui capacitado para isso, para lutar as batalhas do Senhor. Tá certo? E a primeira batalha que Davi não lutou, qual foi? E é onde nós nos enredamos. As batalhas entre irmãos. Ai. Porque Davi, ele foi ungido na frente dos irmãos dele. Esses irmãos eram para apoiar Davi. Esses irmãos eram para estarem felizes, porque na casa deles, na casa do pai, tinha alguém ungido da parte do Senhor. Para quê? Para se tornar rei em Israel. Só que a unção da casa parece que não tem muito reconhecimento dos irmãos, é ou não é? Vocês entendem o que eu estou falando? Não. E esses irmãos, quando Davi chega na batalha, porque o exército de Israel estava sendo afrontado já por 40 dias. Tem homem aí para lutar comigo? É um só. E Davi, quando viu isso daí, ele discerniu e falou assim, essa batalha não é de homem para homem, essa batalha é de alguém que está afrontando o exército de Deus. Mas só que Davi, ele rejeitou a afronta. Ele rejeitou aquela palavra de rejeição que os irmãos trouxeram sobre a vida dele.
É difícil tirar ou não receber afronta? É difícil ou não é? É muito difícil. Mas só que essa é a primeira batalha que eu não devo lutar. Muitas vezes a gente chega aqui no ministério e você chega, né, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E às vezes tem algum irmão, que o coraçãozinho está daquele jeito, sabe como não? Ele saiu de casa e falou assim, eu vou brigar com alguém hoje. Mas só que a pessoa não fala isso, né? Claro, é santo do Senhor, é ungido de Deus. Aí quando tem alguma coisa que está fora um pouco do contexto da pessoa, o que ela faz? Quem é esse filisteu que fez isso nesse lugar? Não é assim? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Rejeita a afronta. Isso é laço, isso é uma lança que quer tirar a paz do teu coração. Rejeita, isso quer exaurir as tuas forças. Não é essa a tua batalha. Fala, meu irmão, te amo tanto, beijo na nuca, te vejo depois. Rejeita a afronta. Para quê? Para que você possa estar íntegro, inteiro, para lutar as batalhas que Deus te chamou para lutar. Você está entendendo ou não? 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Verso 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor vence, concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Uma vez que você foi ungido, e essa unção está sobre você, você precisa canalizar essa capacitação que chegou sobre a tua vida. Você foi chamado para lutar as batalhas que Deus deseja que você lute. Não gaste tempo, não gaste energia, não se exaure com batalhas que não são do Senhor. Mas como que eu vou saber? É um processo que a gente depende de Deus. Você está entendendo? E uma vez que eu sou ungido para lutar as batalhas do Senhor, outra coisa que essa unção me capacita, outra estação que Deus me leva. Davi tinha uma unção real, mas uma atitude de servo. Davi, quando foi chamado para ser ungido rei, estava o quê? Servindo na casa do pai. No reino, o serviço antecede a capacitação e o reconhecimento. No reino, o serviço antecede a capacitação e o reconhecimento. 1 Samuel 16:11 fala assim, então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, menorzinho. Mas ele está onde? Cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. A unção me capacita. O serviço me leva a ter experiência e convicção de quem é Deus na minha vida. Você quer conhecer Deus? Você quer ter convicção? Você precisa matar leão. Você precisa matar urso para chegar diante de Golias. Deus, ele trabalha por estações. A unção te capacita, porém o serviço te dá convicção de reino de Deus. Quem tem experiência que já matou um leão e já matou um urso, ele está mais fortalecido para lutar contra Golias. Não é assim que funciona? Olha o que fala 1 Samuel 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão,
pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Essa experiência que Davi teve convenceu até Saul de lutar contra o filisteu. Você quer ter experiência com Deus? Não pode correr do leão, filho. Não pode correr do urso. Você foi ungido para essa obra. Mas o urso hoje não existe mais, a não ser que você for lá para as montanhas, né? Não tem urso, não tem leão. Ah, mas na cidade grande tem tanto urso, tanto leão. Ou não tem? Você sabe o nome do teu urso, ou não sabe? Que você tem que derrotar ele. E do leão, que tem que arrancar a juba dele. Por quê? Porque essas experiências que você passa através do serviço te capacita para você ser um melhor servo. Jesus, ele foi convidado para um jantar. Naquela cultura, quando as pessoas chegavam naquele ambiente, na casa, o anfitrião tinha um servo para fazer o quê? Para lavar os pés das pessoas. E Jesus chegou e não tinha ninguém para lavar os pés das pessoas, olha só. Às vezes tem isso na igreja, né? Você chega, não tem ninguém. Vou tomar água. O que o servo faz? Jesus, ele pegou uma bacia, tirou o manto, porque ele é ungido de Deus, tirou o manto, colocou de lado, imagino que ele pegou, dobrou o mantinho dele, colocou aí do lado, perguntou: onde é que tem uma bacia? Onde é que tem uma toalha? Ele amarrou uma toalha nele, pegou uma bacia com água e foi para a porta da casa. Fazer o quê? Chega a doer o coração, né? Aí, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vem cá, meu filho, eu vou lavar teus pés. Você não vai lavar meus pés não, Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte. O que eu estou fazendo agora você não entende, Pedro. Um dia você vai lavar os pés da minha igreja. Por isso agora você precisa deixar que eu lave os teus pés. O servo é esse cara que quando vê uma necessidade, se precisar tirar o manto, ele tira. Para quê? Para pegar uma bacia e lavar os pés da igreja. Quando você lava os pés da igreja, você está lavando os pés de Jesus. Essa é a atitude de servo. Jesus, sendo Deus, ele tirou esse manto de Deus para se tornar o quê? Servo. Ele veio servir a humanidade. E depois de servir a humanidade, ele foi colocado num posto que é acima de todo nome. Aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ao seu tempo, Deus o levantará. A unção vem sobre todos aqueles que servem. Essa unção é uma capacitação. E aqui a gente trabalha muito bem a questão do serviço. Eu vejo vocês servos do Senhor. Tá certo? Porque estão dispostos a trabalhar, estão dispostos a servir os irmãos. Nós fizemos um jantar aqui no Thanksgiving, que enchemos a casa aqui. E o que as pessoas falavam, o que elas declaravam é que, poxa vida, como a gente está sendo impactado pelo serviço, pela excelência, pelo cuidado de vocês. A gente recebeu a visita de um casal que
estão lá em Pensacola e fazem parte do ministério inglês, lá um ministério grande. Ele falou, cara, vocês estão de parabéns. A estrutura de vocês, o serviço de vocês, como nós fomos acolhidos aqui, bênção. Tá certo? Porque quando você serve, quando você faz isso com esse coração, as pessoas percebem. Essa é a pregação da noite. Qual que é a pregação da noite? O serviço. Isso impacta as pessoas. Imagina Jesus lavando os pés daquelas pessoas. A palavra fala que Jesus não pregou nada naquela noite. Assim, verbalmente falando. Mas qual que foi a pregação da noite? A atitude de servo. A atitude de servo me leva a ter capacitação para liderar. 1 Samuel 22:1 fala assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam como? Em dificuldades. E o que mais? Os endividados. E quem mais? Os descontentes. E quem mais? Todo mundo. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Essa é uma unção que vem sobre as nossas vidas. Não é pelo livro que você lê de liderança que te capacita para ser um líder, filho. Essa unção vem do alto sobre nós. Imagina Davi, 400 homens numa caverna. Um falava assim, não posso sair da caverna, que o cartão de crédito vai me pegar. O outro infeliz da vida. Nada que eu faço dá certo, Davi. Vem cá, filho, vamos orar. Deus vai mudar essa história. Meu Deus, imagina aquela caverna, que tristeza no coração dos irmãos. Mas Davi estava como? Ungido de Deus. A unção, ela quebra o jugo que está diante de você. E essa unção de liderar, ela precisa vir sobre a igreja, sobre mim e sobre a sua vida. Porque você foi chamado para liderar a tua casa, para liderar os teus filhos, para liderar a tua empresa. Essa unção está sobre nós. Tá certo? Um dia Davi seria pastor de Israel. Por isso ele precisava aprender a lidar com os problemas das pessoas. Ou seja, o líder naturalmente se apresenta sendo como parte da solução. O líder é aquele que se apresenta falando assim, você está triste? Eu tenho alegria para você. Você está endividado? Pergunte para outro irmão pagar tuas dívidas, mas eu vou profetizar sobre a tua vida. É alguém que se dispõe, é alguém que está disposto a falar assim, eu sou parte da sua solução. Não sou toda a solução, porque toda a solução quem tem é somente Deus. Mas eu sou ungido de Deus para dizer que Ele pode mudar essa circunstância. Unção para liderar. Líder em potencial. Você vai enfrentar dificuldade o tempo todo. Vai ter muita bênção? Demais da conta, porque a vitória já é garantida. Mas eu preciso entender que eu vou me deparar com pessoas tristes, eu vou me deparar com pessoas com dificuldades, eu vou me deparar com pessoas que estão sem esperança. O que acontece quando essas pessoas chegam diante de mim? Eu fico sem esperança também? Eu fico desesperado também? Eu fico falando assim, meu Deus, não dá certo ali, não dá certo aqui, vai que não dá certo comigo também. Não, você foi ungido de Deus. Você foi fala assim, eu sou ungido de Deus. Eu vou levar esperança para essas pessoas. Tá certo? E a caverna de Adulão vai se tornar uma casa de adoração. E esses mesmos homens, depois Davi um dia falou assim, que saudade que eu tenho para me tomar aquela água lá do poço de Belém. Esses homens atravessaram um exército do inimigo para trazer água para Davi. E Davi fala assim, eu não sou digno de tomar essa água, e derramou como oferta ao Senhor. Esses que estavam tristes, sem esperança, se tornaram discípulos de Deus. Alguém que arriscava a vida
por causa do reino de Deus, porque a unção que estava sobre Davi alcançou esse coração. A unção, ela é transferível. O evangelho é um negócio transferível. Aquilo que você recebeu, você deve passar. E você precisa dessa unção de liderar. Liderar quem? Os outros? A primeira pessoa que você precisa aprender a liderar é você mesmo. Ah, como eu preciso aprender a me liderar. Tá certo? E uma vez que eu aprendo e recebo essa unção de liderança, porque mandar, sim, liderar não é mandar, viu? Liderar não é mandar. Se manda na empresa, quando você é chefe e quando pode também. E às vezes as pessoas nem assim obedecem. Às vezes eu ligo para os meninos e eles falam assim, chefe, o que você manda? Eu falei, rapaz, está difícil encontrar as pessoas que obedecem, viu? Vou tentar perguntar com um jeito para ver se dá certo. Você precisa agora aprender a ser liderado. Eu tenho unção de liderança, eu sou um líder. Meu Deus, eu falo e as coisas acontecem. Você precisa ter um coração que seja um coração liderado. O teu coração é liderado? Você tem facilidade em ser liderado? Eu, se quer que eu fale, tenho dificuldade com esse negócio. Preciso aprender muito sobre ser uma pessoa liderada. Atos 13, 22, olha o que a palavra fala. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou quem? Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração. Ele me obedecerá. Aqui nós temos dois tipos de líderes. Temos o líder Saul e temos o líder Davi. O primeiro líder obedece quando quer e como quer. E pega aquilo que não era para pegar, os despojos que não eram para pegar, e apresenta como oferta a Deus. E fala assim, estou fazendo a obra do Senhor. Uma obediência parcial. Obediência parcial é igual a desobediência. Eu obedeci pela metade, existe isso. Imagina se Jesus obedecesse o Pai pela metade, onde é que nós estaríamos? Você cobra uma obediência integral do seu filho? Sim ou não? Você é alguém que obedece o tempo todo? Você é inteiro na obediência? Porque não tem como você ser parcial na liderança. Até tem, mas só que isso vai gerar um resultado. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, justamente por manter-se manter-se obediente. A obediência é uma característica essencial para quem deseja ser liderado. Você quer ser liderado? E é incrível quando você fala isso, não tem palmas, não tem glória a Deus, fica um negócio assim meio no ar, né? Fica assim, vamos ver se tem algum corajoso, né? Por quê? Porque pula essa, né? Qual que é o próximo ponto? Quer que eu vou no próximo, pulo esse? Não. Quer ou não quer? Mas a unção de reino passa por essas estações. Você pode ter o cargo ou a confiança que Deus te der. Glória a Deus. A liderança que Deus te confiar. Glória a Deus. Mas você nunca pode deixar de ser liderado. No momento que Deus perder o teu coração, a tua liderança é uma questão de tempo para ser perdida também. No momento que eu deixar, que Deus não tem mais acesso ao meu coração. Porque a igreja tem um Senhor. Ele precisa ouvir
Ele precisa falar e nós ouvirmos e obedecer integral. Essa é uma unção tremenda que deve vir sobre as nossas vidas. Eu faço assim, eu sou assim, eu penso assim. Obediência parcial. Isso vai te trair na caminhada. Na hora que você precisa ser íntegro, você vai agir com uma obediência parcial. E vai falar, Jesus, ofereci aqui sacrifício, tem aqui os holocaustos. E Deus fala assim, já rejeitei tudo isso. É sério o reino de Deus, não é não? Salmos 23, o verso 1 fala assim, o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e faz o que mais? Guia pelos caminhos como Ele mesmo prometeu. O Senhor, Ele é o meu pastor, sim, glória a Deus. Me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas eu preciso permitir que o meu pastor me guie. Ele tem um cajado e tem uma vara para me conduzir nesse caminho. Para mim ser guiado por alguém, eu preciso aprender a conhecer a voz dessa pessoa. Tá certo? E é incrível, às vezes Deus fala diretamente com você e às vezes Deus fala através do teu irmão com você. Fala, essa voz é do caçula, né? É o caçulinha que está falando comigo. E às vezes Deus fala com uma criança, Ele usa uma criança para falar com você, mas é a voz de quem? Daquele que está te guiando, daquele que é o teu pastor, daquele que fala assim, escuta essa voz e eu vou te levar para pastos verdejantes, águas tranquilas. E é isso que nós precisamos compreender e colocar o nosso coração nessas coisas. Outra estação, uma unção real, porém um coração arrependido. Davi, um dia resolveu não lutar mais as guerras de Deus. Que Deus lhe chamou para lutar. Como consequência, viu que não podia e fez o que não devia. Segundo Samuel 12, 7 fala assim, você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. E nós sabemos qual é essa história. Não sabemos? Antes, quando Natã fala para Davi e relata a historinha, ele conta uma historinha para Davi, Davi fala assim, quem fez isso? Quem matou essa ovelhinha é digna de quê? De morte, e tem que restituir 4 vezes mais. Aí Natã falou assim, Davi, essa pessoa que matou a ovelhinha, é você, Davi. E você vê aqui uma pessoa que confessa e alcança misericórdia. Segundo Samuel 12, 13 fala assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Você quer saber como se desenvolve um coração segundo o coração de Deus? Porque não é sendo perfeito que você desenvolve um coração segundo o coração de Deus. É justamente porque você é imperfeito, é falho, que você precisa desenvolver esse coração. Um coração que se arrepende sempre que for necessário, vai sendo moldado, trabalhado segundo o coração de Deus. O coração que fica rígido, sabe aquele coração que quando você tenta exortar, a pessoa não recebe, você fala, ela não recebe. Tudo aquilo que você apresenta, ela rejeita.
esse coração se tornou um coração duro. Ele não é um coração segundo o coração de Deus. O coração segundo o coração de Deus entende que vai errar, pode falhar, porque é ser humano. Mas quando ele erra, e quando alguém chega assim, Davi, essa pessoa é você, Davi. Qual que é a atitude? Qual que é a minha atitude? Quem tem dificuldade em receber exortação? Alguém tem ou não? O sinal fica assim, aqui no peito, né? Porque o irmão de trás nem vê o que eu estou assinalando. Faz assim se você tem coragem. Fala assim, eu tenho dificuldade em receber exortação. É difícil esse processo. Porque a exortação apresenta o teu erro. A exortação apresenta a tua falha. A exortação apresenta a tua mão mirrada. Então, por isso que tem que ser feito com sabedoria, isso no fórum correto. Para quê? Para levantar, não é para matar. Natan, ele não foi na rede social e colocou lá, no Facebook de Davi. Davi, tal, como muitas vezes a gente faz. Não faz? Faz assim, né? Faz, não faz. Vai lá na rede social e expõe o rei Davi. Não. Natan foi no particular e apresentou aquela situação. E no particular ele ganhou o coração de Davi. Essa unção de arrependimento jamais deve se afastar da sua vida. Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa que escute a exortação. Quem escuta a exortação mantém o coração quebrantado. Salmo 51, 17 fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Tá certo? O contexto disso daí é quando Davi tinha errado. Ele errou, né? E ele entendeu que Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado. Onde há arrependimento, há restauração. Fala assim, onde há arrependimento, há restauração. Jesus veio pregando, arrependei-vos. Porque se você se arrepender, você vai ser restaurado. Essa é a unção que tem que estar sobre as nossas vidas o tempo todo. E é difícil o marido reconhecer essa unção, né? Não é? Quando a esposa, ela fala, Davi, esse homem é você. Não é assim? E a mulher? Quando o Natan fala assim, mulher, aí, porque o arrependimento ele vem de boca, sabe? Eu sou essa pessoa. Aí Deus age. Mas, eu sou essa pessoa, mas, tarará, 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 tarará. Se Deus pede para o homem ganhar a mulher calado, isso, você vai ganhar a tua mulher calado. Rapaz, a humanidade toda já tinha sido ganha, porque o homem não fala. Deixa comigo, esse negócio é fácil demais. Não é não? Tem exceções, né? Já que o meu exemplo não deu certo, vamos seguir o próximo ponto aqui então. Eu sei que tem gente, eu sou homem, graças a Deus. Que essa unção se mantenha sobre mim. Eu sei, né? O Jonas falou o final de semana passado, ainda bem que Jesus procurou uma mulher para falar que ele tinha ressuscitado. Porque se tivesse procurado um homem, até hoje as pessoas... Jesus ressuscitou? Não sabia. Foi mesmo? Tem que trabalhar esse negócio. Mantenha teu coração na simplicidade. Porque quando você isola teu coração, você se isola dos relacionamentos. E com muito amor eu falo isso para mim e para todos, porque esse é um lugar terrível de se estar. Tá certo? E é através da exortação que eu recebo transformação na minha vida. É quando eu escuto meu irmão
que tem um compromisso comigo, que tem um pacto comigo, fala assim, cara, esse cara é você. Tá difícil, mano. Porque você tem autoridade, você acha que você pode fazer o que você quer? Não é assim, não. O reino de Deus não funciona dessa maneira, não. Você pode fazer isso na tua empresa, mas aqui não. Não funciona dessa maneira. Existe um Senhor neste lugar. Nós somos servos. Precisamos ouvir, aprender a liderar e aprender a ser liderados. E ter um coração simples e contrito. Tá certo? E o último ponto fala assim, unção de reino traz entendimento do governo de Deus. 1 Coríntios 16, 31, Crônicas, desculpe. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações, o quê? O Senhor reina. O que Davi entendeu? Davi foi colocado no trono de Israel para que Deus viesse reinar através dele. Deus, ele te colocou na tua casa para que Deus venha reinar através de você. Deus nos colocou nessa igreja para que ele venha reinar através de nós. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensine a orar, nos ensine a fazer o que você faz, Jesus. Sabe o que Jesus ensinou? Não se preocupem com o resultado. Se preocupem em orar da seguinte forma, venha teu reino, venha teu governo, seja feita a tua vontade na minha vida e na terra, como é feita nos céus. Aí o governo de Deus vai ser estabelecido na minha e na sua vida. Essa unção de reino que você recebeu é para estabelecer o governo de Deus aonde você estiver. Tá certo? Conclusão. Deus usará a estação que você está vivendo hoje para te preparar para a próxima que virá. Leia isso no teu boletim, por favor. Está desconfortável essa estação? Está desconfortável esse momento? Mantenha-se firme. Essa estação é uma preparação para a transição que Deus está preparando na sua vida para te levar para a próxima estação. Tá certo? A estação da cruz eu creio que foi muito difícil para Jesus. Ou não foi? Mas essa estação era a preparação para que Jesus fosse glorificado. Para que a igreja fosse restaurada. E você aplica isso em qualquer área na sua vida. Seja no trabalho, seja na questão migratória, seja no que for. Essa estação, se você está debaixo do governo de Deus, se você está debaixo da unção que Deus te deu, essa estação está te preparando para a próxima estação. Essa estação que a igreja está vivendo é uma estação de purificação, de preparação, que Deus está trabalhando conosco para nos levar mais maduros para a próxima estação. Salmos 1, 2 fala assim, pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer o Senhor mais de perto. Olha o verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. E as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Os meninos do louvor, por favor, venham para cá. O que você aprendeu nessa manhã? O que eu aprendi nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã? Deus já liberou uma unção sobre nós. E essa unção que está sobre nós, ela é aperfeiçoada em cada estação que eu passo. Cada estação que eu passo é uma bênção de Deus. Que Deus está usando isso para me fortalecer, para me levar para a próxima estação. E passar por esses processos de Deus são muito necessários. Quem para no inverno não chega no verão. Na primavera. E quem para na primavera não chega na próxima estação. Tá certo? E a caminhada do justo é como a luz da aurora. Deus vai te dar graça. Deus já liberou graça sobre a tua vida. Deus já liberou capacitação sobre a tua vida para você passar essa estação com o favor do Senhor. Eu imagino que as estações que José passou,
na vida dele. O inverno, às vezes, ele não é muito bom, não é? Eu, particularmente, gosto muito do inverno. Mas o inverno, ele te prepara para a próxima estação. O verão, ele te prepara para a próxima estação, até chegar na estação da colheita. A estação da colheita, todos nós queremos estar nela, ou não? Só que uma vez que você colhe, você precisa voltar a fazer o processo de novo. Plantar, regar, esperar, cuidar, para que venha a próxima colheita. E é isso que Deus está falando conosco, igreja. Nós não estamos na estação colheita ainda, mas nós vamos chegar lá. Se nós passarmos pelas estações que Deus está nos levando a caminhar, vai chegar o momento que a colheita virá. E isso vai gerar confiança na sua vida. Isso vai gerar um testemunho vivo. Porque há alguém que passa pela colheita e vê o fruto, o resultado daquele processo todo do plantio, fala assim, se deu certo uma vez, vai dar certo novamente. Há 2 anos atrás eu fui ao Brasil e a minha mãe pediu para me levar ela lá no interior, na roça. Bento é uma cidade grande, mas tem um interior em volta, né? E aí eu fui lá visitar meus tios, aí o meu sobrinho me levou meu primo me levou para conhecer a terra dele. E tinha muita terra. Ele falou assim, você não quer ser meu sócio? Eu falei, rapaz, está amarrado e repreendido debaixo dos meus pés. Eu não nasci para isso não. E ele estava falando para mim assim, a colheita está comprometida. E faltava 2 meses mais ou menos para a uva ficar pronta para ser colhida. Ele falou assim, cara, eu já perdi a esperança esse ano. Trabalhei tanto. E a gente caminhou quase meia tarde e não terminou a terra. Eu falei, meu Deus, quando é que termina isso daqui? Parecendo que a gente está indo para Canaã. Aí chegou um momento, o Espírito Santo falou para mim assim, abençoa esse lugar. Você está diante de alguém que não tem esperança. Eu falei, Valdo, é o nome do meu primo, eu posso orar? Você me permite orar para Deus abençoar a obra das suas mãos? Falou, claro. Nós fizemos uma oração debaixo daquele parreiral. Estava eu, meu pai, o Lebe e ele. Quando voltei agora para o Brasil, ele me visitou, ele falou, Marciano, você não sabe o que aconteceu. A maior colheita de toda a história, desde que eu me conheço por gente, aconteceu. Você é um ungido do Senhor. Deus tem compromisso com a tua palavra. Quando você abençoa, abençoado será. E é dessa maneira que nós precisamos nos levantar, igreja. É tomarmos essa posição. Essa unção que está sobre você, ela está valendo. Seja no campo, seja na cidade, seja na tua casa, seja no hospital. Aonde você estiver, lance uma semente de reino. Ela vai produzir fruto. Porque Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com esse reino de Deus. Se deu certo uma vez, precisamos ter coragem para continuar semeando essa semente de reino. A garantia não é minha, não sou eu que garanto isso. Sou homem igual a você, mas eu conheço alguém que já falou que vai dar certo. Se coloque de pé, quero orar por mim e por você.